Pessoal, eu estou aqui para dar uma definição rápida e eficiente para vocês sobre o que vem a ser judaísmo. Bom, é importante eu explicar por que eu resolvi fazer isso. Porque em muitas comunidades judaicas do Facebook em que eu participo e que recebe cristãos, aceitam cristãos, me parece que os cristãos não têm essa noção correta do que vem a ser judaísmo. Alguns entendem o judaísmo como uma espécie de cristianismo antigo, uma versão descontinuada do cristianismo. É importante a gente esclarecer primeiro o que vem a ser judaísmo, para que a gente possa receber então essas pessoas nas comunidades, nas respectivas comunidades judaicas, para que possam discutir os nossos assuntos sem fazer proselitismo, que é o que se espera. Respeito acima de tudo. Bom, vamos lá. Para definir o judaísmo, uma religião de mais de 5.000 anos, monoteísta, que tem como referencial teórico o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, ok? Entre aspas. Esse Antigo Testamento é chamado de Taná, uma versão mais ampliada do termo Torá, que significa a lei. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que segundo a tradição judaica foi entregue a Moisés no Monte Sinai, que representa a aliança entre o povo judeu, os hebreus, os antigos hebreus, e o Deus Todo-Poderoso, Supremo, Criador dos céus e da terra. Bem, é importante a gente entender que hoje em dia as tradições judaicas se dividem em Askenazes, que são os judeus da Europa Central e da Europa Oriental, a tradição etíope, que são os judeus oriundos da Etiópia, que lá tiveram um reino judeu próspero durante muitos anos, na tradição sefaradita, que é a tradição da Península Ibérica, dos judeus que foram com os árabes muçulmanos para a Península Ibérica e que depois foram expulsos. Alguns vieram para o novo continente, que é a América, outros foram para o norte da África. Temos os marranos, que foram judeus que viveram na clandestinidade dentro da própria Península Ibérica, e basicamente os judeus Mizorrim, que são os judeus do norte da África, do Oriente Médio e da Europa Central. Isso é um conceito fundamental. Os judeus não formam um grupo uniforme, onde todos concordam com tudo. Há diferenças de interpretação da Torá, do Taná. Nem todas as tradições judaicas aceitam toda a Bíblia hebraica, o que seria o Antigo Testamento. Alguns só aceitam só a Torá, só mesmo os 5 primeiros livros da Bíblia. Bem, essa é uma definição bastante objetiva e bastante concisa. Eu espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade da gente falar mais sobre judaísmo e entender melhor como funcionou o universo judaico. É importante a gente lembrar que os judeus de hoje reivindicam serem descendentes diretos dos antigos hebreus, do tempo da Fenícia, da Babilônia, do tempo de Abraão, Isaac, Jacó, de Sara, Rebeca, Raquel e Leia, do tempo de Davi, de Salomão, enfim. Não há provas históricas que sustentem isso. Não há referenciais teóricos dentro da história suficientes que sustentem isso. Isso é como uma espécie de dogma de fé. Como existe no cristianismo o dogma de fé da virgindade de Maria, da divindade de Jesus, da divindade de Maria na ramificação católica. Bom, como não é um rabino que vos fala, e sim um historiador,
eu procuro dar uma definição, embora eu seja judeu, eu procuro dar uma definição mais voltada para os pontos de vista históricos, não excluindo o ponto de vista religioso, mas do ponto de vista histórico. Agradeço a vocês, até uma outra oportunidade, shalom para todos. Obrigado.